Então, conhecer o trabalho com as crianças. Muito bom ter o grupo aqui, fiquei contente de ver que tem alguém lá da África, um casal, tem gente de Mogi das Cruzes, pastorei uma igreja lá por 7 anos, meus filhos são mogianos, né? Então é muito bom ter gente de lá. Ficamos 3 anos em Atibaia, tem gente de Atibaia também, estudamos 3 anos lá na Palavra da Vida em Atibaia, e alguns bem de perto, Cidade Nova 5, pessoal aqui de Coqueiro, da Igreja dos Irmãos, são tudo igrejas conhecidas, nossa. E algo que Suzana e eu temos preocupado há um bom tempo é que estamos vivendo uma entre-safra de seminaristas aqui na igreja. Então nós estamos orando por isso, assim, que Deus levante jovens, casais aqui que possam dispor de um tempo. Você nunca vai encontrar um tempo vago, sem fazer nada. Deus não quer sobra, né? Se você quer, você precisa abrir mão de alguma coisa. Quando eu fui para o seminário, eu tive que abrir mão da faculdade, tive que abrir mão do trabalho que eu já estava. Então, tudo tem um custo, mas eu queria incentivá-los, né? Os jovens aí, casais também, incentivar você a investir 1 ano da sua vida, e daí, quem sabe, parte para 3 anos, e assim parte para o ministério aí. Muito bom. Ontem não conseguimos chegar ao CTL, eu tinha que dar aula lá, aí paramos ali na BR e a Belém parou, toda a Belém parou por causa dessa chuva aí. Aí então tem uma aula pendente lá, uma matéria pendente, as últimas aulas do módulo que a gente estava dando, mas eu vi que alguns continuaram lá, né? Isso foi bom. E nós temos refletido aqui na igreja, desde o último domingo, 2 domingos atrás, quando começamos a série sobre idolatria. Idolatria, nós pensamos e vimos isso só na vida dos outros, não vimos na nossa vida. Nós achamos que idolatria é um problema dos povos pagãos, sem Deus, que vive lá no interior, que vive lá no fundão, povos primitivos, né, ou até aqui perto, mas pessoas que simplesmente dobram os seus joelhos e se prostram perante ídolos de pedra e pedras preciosas e outras coisas assim. Mas idolatria é muito mais profundo do que isso, e quanto mais eu estudo, mais eu fico assustado de pensar que é o assunto mais combatido na Bíblia, ou é o tema mais comentado na Bíblia, é a questão da idolatria, que está no cerne do nosso problema, do nosso relacionamento com Deus. E a pergunta que fizemos é: o que ou quem você e eu adoramos? E que todo mundo adora alguma coisa. Pode até ser um time de futebol, pode ter até pessoas queridas, pode até ser coisas, mas todo mundo adora alguma coisa. A única alternativa é o que vamos adorar. Mas o trono nunca fica vazio, o trono do nosso coração nunca fica vazio. Se não for Deus, então alguém vai ocupar, ou alguma coisa vai ocupar este lugar. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. No Velho Testamento tem uma situação interessante. O povo de Israel, eles começam a fazer coisas erradas, e se realmente desobedece a Deus, e Deus manda um castigo para discipliná-los. Então Deus manda serpentes venenosas, e essas serpentes começam a picar as pessoas, os israelitas, e eles começam a morrer. E o povo clama, e Moisés clama, intercede pelo povo, e Deus responde aquele clamor por misericórdia. Deus responde aquele clamor e fala para Moisés: levante uma serpente, faça uma serpente de bronze, levante em cima de um pau, e todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado dessas feridas venenosas. E dito e feito, o povo olhava e era curado das feridas, né? Quem não acreditava naquilo, não cria naquilo, morria. Mas quem olhava era curado. Ok, passou aquela praga, passou aquela situação, e o que aconteceu com aquela serpente? O que aconteceu com aquela serpente? O povo começou a adorar aquela serpente. Nós somos por natureza seres idólatras. Por natureza nós somos seres idólatras. Não ficamos sem adorar alguém ou alguma coisa.
Se não for Deus, alguém vai ocupar esse lugar. O trono nunca fica vazio, né? Tim Keller, nesse livro Deuses Falsos, muito bom esse livro, se você não leu, precisa ler. Pastor Jonas Madureira diz que é um daqueles livros que você não pode passar dessa para outra vida sem ler. E esse é um desses livros aí. E lá diz que o impulso inexorável do homem de fazer ídolos ou de criar ídolos dentro de si. Então, até dentro do ser humano, ele é idólatra por natureza, ele precisa ter ídolos para adorar. O que é um ídolo? Falamos rapidamente sobre isso. É qualquer coisa ou pessoa que seja mais importante que Deus para você. Vimos lá no Velho Testamento, naquele texto dos 10 mandamentos, né? Como Deus deu uma ordem, e a primeira ordem que aparece ali, dentro disso, é para que não terás outros deuses além de mim, nem se prostrar diante deles e tudo mais. Nós estudamos baseado em Romanos capítulo 1, desde o versículo 28, que tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, e dá uma lista de pecados aí, e nós vimos que isso é apenas aquilo que aparece na ponta do iceberg. Mas o problema central ali, como dizem em Romanos, capítulo 1, a causa real, invisível, é que eles trocaram a glória do Deus imortal, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Trocaram e colocaram algo em lugar do Criador. Esse é o problema principal. Não é aquilo que aparece ali em cima. O problema principal do ser humano é que nós tiramos o Criador do seu trono, do lugar no trono, e colocamos coisas criadas. Pode ser coisas materiais ou pode ser seres humanos, mas colocamos alguém ou alguma coisa no lugar do Criador. Agostinho diz: qualquer elemento que ocupa o lugar que pertence a Deus, qualquer. A idolatria está por trás de todo o pecado que nos derrota em nossas lutas espirituais. Está por trás. Essa é a causa principal do nosso problema dentro da nossa vida cristã. A pergunta hoje é: qual é o nosso maior inimigo? Qual é o nosso maior inimigo? A Bíblia fala de 3 grandes inimigos. O primeiro que ele fala é a questão do diabo. Se você não crê nisso, é um problema seu, mas que ele existe, existe. A Bíblia diz que tem vários nomes para o diabo. Em 1 Pedro 5,8 diz que estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E o diabo, o caluniador, o tentador, o acusador, que o diabo é aquele que nos tenta, e quando nós caímos na tentação, ele muda de função, de papel, e ele se torna o acusador. Ou é chamado de Satanás, que significa adversário, inimigo, príncipe deste mundo, Deus deste século, e tem vários outros nomes aí que eu não quero gastar muito tempo dando a ibope a ele. Mas aqui diz, esse homem escreveu dizendo, preletor da conferência da Fiel, diz: Satanás não tem outro plano que não seja destruir o que Deus faz na criação, na igreja, em nossas famílias, em nossas vidas. Neste mundo não há nada bom que não tenha oposição do inimigo. Então, a nossa batalha, a questão da própria idolatria, porque Satanás ele quis ocupar o lugar de Deus, desde quando ele se tornou inimigo dessa forma. Por isso Efésios 4:27 diz: não deem lugar ao diabo. Ele existe, então não dê lugar. Tiago 4:7 diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Rapidamente, esse é o primeiro inimigo. O segundo inimigo é o mundo. O que é esse mundo? Lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 16, João diz: não ame o mundo, nem o que há, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele,
Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de mundo na Bíblia. Tá? O primeiro é o mundo físico. Diz em Atos, por exemplo, Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. A palavra mundo significa a criação, a natureza. Tá? É o mundo físico. Tá? Não é esse mundo que a Bíblia diz que não devemos amar. Não é esse mundo. Pelo contrário, nós somos colocados neste mundo para cuidar deste mundo. Tá certo? Então, o movimento ecológico e tal. Isso é coisa antiga, isso é ordem de Deus. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele falou que vocês deveriam cuidar. E não é o que tem acontecido. Né? Ontem, essa enchente toda, todo mundo, mas Deus. A questão não é Deus. O problema é que o ser humano não tem respeitado e cuidado da natureza. Então, tem um retorno e todos nós sofremos as consequências. Então, esse é o mundo físico. O segundo mundo que a Bíblia fala é o mundo humano. Quando diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Está falando de mundo, seres humanos, você e eu, Deus nos amou. Então, não é o mundo natureza, o mundo físico, mas é um mundo constituído de seres humanos. E o terceiro mundo, é o que se refere em 1 João, é o mundo espiritual. Quando diz não ameis o mundo, é o sistema mundano controlado por Satanás, que está, conforme 1 João 5,19, está sob o controle do maligno, sob o poder do maligno. Então, esses 3 tipos de mundo, e quando 1 João diz que o nosso inimigo é o mundo, então não se refere ao mundo físico, nem ao mundo humano. Nós não brigamos, como diz Paulo em Efésios, contra pessoas. Nosso inimigo não são pessoas, como muitas vezes acontece da gente estar brigando contra pessoas, mas esse sistema mundano que está sob o poder do maligno, a mídia, pessoas, esse é o sistema que Satanás usa para fazer frente à obra de Cristo aqui na terra. E 1 João 2, continuando, diz, não ame o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se nós amamos o mundo, o que acontece? Nós tiramos Deus do trono e começamos a amar. A questão da idolatria é a questão do amor sem controle, fora de ordem. Porque em vez de amarmos a Deus, amamos o mundo. Esse que é o problema da idolatria. O sistema do mundo usa de 3 artifícios, pelo menos, para nos fisgar como cristãos. Pelo menos 3 artifícios. O mundo está aí. 1 João 2,16 diz que o mundo é constituído do quê? Em primeiro lugar, é a questão do ter, a cobiça dos olhos. Eu quero, eu vejo, eu estou contente com o meu celular, mas eu vejo a propaganda de um outro, que me oferece muito mais coisas que eu nunca vou usar, mas me oferece aquilo lá. Então eu fico insatisfeito, os meus olhos veem aquilo, eu fico insatisfeito. É a cobiça dos olhos, eu quero, eu preciso, já viram? Eu preciso. Ou na área do poder, é a soberba da vida, conforme 1 João 2,16. Aquele negócio de eu quero um celular porque eu fico melhor do que outras pessoas. Se eu morasse sozinho numa ilha deserta e eu não tivesse como mostrar o que eu tenho para outras pessoas, mudaria muito. Mas é que eu me comparo, por isso que eu fico insatisfeito com as coisas que eu tenho. Então, no fundo, a questão do poder é em relação a outras pessoas. Por isso que eu preciso ter um emprego melhor, eu preciso ter um cargo melhor, eu preciso ter mais títulos, uma casa melhor, um carro melhor. Por quê? Melhor do que o quê? Do que outras pessoas. Por que esses políticos roubam? Não precisava. Eles têm muito já. Mas por quê?
cobiça dos olhos, a soberba da vida, tudo interligado. Em terceiro lugar, o prazer. É a cobiça da carne. E o inimigo, o que ele faz? Ele pega essas três áreas aqui, esse é o mundo constituído, porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, o inimigo, Satanás, o inimigo de nossas almas, ele usa todo esse sistema para nos fisgar. É a ideia do peixe. Tá? Então começa a balançar, não vejo o que há de atraente numa minhoca pendurada, mas a verdade é que ele atrai o peixe, não é verdade? Eu não entendo muito de pesca, mas parece que é assim que funciona. Então aquilo começa a atrair, ele não enxerga o que está por trás da minhoca, ou da isca ali, não enxerga. Ele só enxerga aquilo que fica balançando. É assim que o inimigo faz, começa a balançar na frente de nós. O ter, o poder e o prazer. Só que ele nunca vai falar das consequências daquilo. Ele nunca vai mostrar o anzol debaixo daquela isca. Então esse é o sistema mundano. Então o inimigo usa, por exemplo, a mídia, seja a internet, seja a televisão e outras formas aí, ele usa para ficar balançando isso. Para que nós comecemos a ficar insatisfeitos com aquilo que temos e começamos a querer. Há um livro muito antigo, nunca mais ouvi nas prateleiras das livrarias, é o Mito da Grama Mais Verde, que fala sobre a questão da infidelidade dentro do casamento. É o mito da grama mais verde. Começamos a achar que a grama do vizinho é mais verde. Começamos a achar que a esposa do vizinho é mais atraente, que a secretária é mais atraente. É a isca ficando balançando na nossa frente. O mito da grama mais verde, muito bom. Então, ele é atraído, o peixe é atraído por aquilo, ele esquece, joga fora tudo, esquece, perde a noção. Não é isso que acontece? Me assusto de pensar como pessoas racionais, inteligentes, socialmente bem, conseguem largar esposa, filhos recém-nascidos muitas vezes e vai embora. Nem animais abandonam seus filhos, filhotes, mas o ser humano é capaz de fazer isso. Não é verdade? Porque aquilo começa a balançar. Os cifrões, a tentação de um dinheiro mais fácil começa a balançar na frente, ele perde a noção. Isso é coisa antiga. Em Gênesis capítulo 3, na primeira tentação, lá diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. É o prazer, atraiu, né? Dizem que é a maçã, mas não sei, né? Mas aquilo atraiu, era boa para se comer. E também diz que era agradável aos olhos. E, por último, diz que era árvore desejável para dar entendimento. Sereis igual a Deus. Só que não estava todo aquelas letras miudinhas. A Eva não conseguiu enxergar. E a letra miudinha era: você vai conhecer o bem e o mal, mas você não vai conseguir deixar de fazer o mal e você não vai conseguir fazer o bem. Isso estava em letras pequenas. A tentação, em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, é a mesma coisa. Satanás apareceu e disse para Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Você tem que entender todo o contexto. Jesus estava em jejum, estava sem comer 40 dias e 40 noites. Então a tentação por uma comida era muito grande, né? E Satanás tentou nessa área. Em segundo lugar, ele aparece e não conseguiu ter sucesso na primeira, então ele leva Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E ele não estava mentindo, porque ele era o príncipe deste mundo. Então ele estava oferecendo, em troca o quê? De uma forma mais fácil, atalhos, sem passar pela cruz. Depois disso, Jesus pela cruz ele conquistou.
mas é sem passar pela cruz. Toda tentação é um atalho. Toda tentação é um atalho, é um caminho mais fácil para ganhar dinheiro, é um caminho mais fácil para ter prazer, é um caminho mais fácil para o poder, são atalhos. E em terceiro lugar, Satanás diz: se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Você se lança daqui, a Globo vai aparecer, todo isso vai aparecer no Fantástico, e você vai receber a glória, o poder. Todos vão reconhecer, vão bater palma. O poder, o sucesso. São as três áreas que Eva foi tentada, Jesus foi tentado, e que nós somos tentados conforme 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. A essência da tentação é o convite de se viver independente de Deus. Essa é a essência da tentação. Você tira Jesus do trono e através de atalhos tentadores, então você consegue tudo à parte de Deus, à parte de Jesus. O cristão faz parte do mundo humano, vive no mundo físico, mas não pertence ao mundo espiritual, que é o sistema de Satanás para se opor a Deus. Primeiro inimigo, Satanás. Segundo inimigo é o mundo, só que nem tudo é culpa do diabo. Eu já vi igrejas disputando o demônio da preguiça. Não existe demônio da preguiça. Preguiça é sem vergonhice, não tem nada a ver com o inimigo, não é verdade? Mas nós gostamos, tudo se torna simples demais, mas nem tudo é culpa dele, né? O maior inimigo, qual é o seu maior inimigo? Não é o diabo, não é o mundo, o sistema mundano. O maior inimigo, sabe qual é? Esse cara sou eu, esse cara sou eu. Você acha engraçado, mas é sério, é trágico. O maior inimigo sou eu mesmo. Chamado de velha natureza na Bíblia, chamado de velho homem, chamado de carne, mas esse é o eu, o eu. Vamos entender melhor isso. A Bíblia diz que todos nós fazíamos parte do império das trevas, diz no livro de Efésios. Esse império das trevas dominado por Satanás. E nós fomos transportados para o reino da luz, onde Deus é o rei. Colossenses 1, versículo 13 diz que Ele nos libertou do império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas através de Jesus. Então entendem o que é a questão da batalha espiritual. Nós falamos muito sobre batalha espiritual, mas é justamente isso. Nós somos libertados do império das trevas, agora fazemos parte do reino da luz. Agora, seria muito simples se agora, beleza, agora somos cristãos, filhos de Deus, perfeitos, não vamos pecar mais, não vamos cair mais em tentação. Só que não é tão simples assim. Nós somos nos libertados do império das trevas, fomos colocados no reino da luz, mas ainda continua uma batalha. Por quê? Porque quem éramos antes? Nós estávamos mortos em transgressões e pecados e acostumados a viver nesse estilo de vida. Um estilo de vida totalmente longe de Deus. Agora, o que acontece? Através de Jesus, nós somos colocados no novo reino, e eu sempre gosto de usar essa ilustração. Imagine como um mendigo que foi encontrado na beira ali, no meio-fio, na sarjeta, como a gente fala lá no sul, foi encontrado ali, e ali alguém chega e fala assim: cara, você não precisa estar aqui, porque nós descobrimos que você é filho do rei. Então ele nos pega ali
e nos leva para o palácio e fala assim: ah, cara, você é filho do rei, então você vai viver aqui no palácio. Não é assim? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora imagine essa ilustração. Você viveu toda a sua vida antes de conhecer a Jesus, num reino cujo poder estava com Satanás. Fazíamos aquilo que agradava a ele. E de repente você está no palácio e você precisa viver como filho do rei. Você não sabe nem como mexer os talheres. Já foi em casa de rico? Eu já fui em casa de rico que eu não sabia para que servia tantos talheres, tantos copos e tantos pratos. Porque em casa a gente usa um prato, garfo e faca no máximo. Mas eu não sabia para quê, não sabia por onde começava e qual prato era usado para quê. Daí, imagine, um mendigo, ele é pego ali no meio-fio, levado para o palácio. Agora você é filho do rei e você precisa aprender a viver como filho do rei. De uma certa forma, é isso. Quem passamos a ser? Então, já através de Jesus, fomos colocados na posição de herdeiros juntamente com Jesus, filhos do rei. Como prisioneiro, Efésios 4:1, no Senhor rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então diz assim: agora viva como filho do rei. Agora é simples ou não isso? Não, muito complexo. Por quê? Porque estamos acostumados a viver como mendigos. Por isso, Efésios 4:17 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Esse é o estilo de vida que estamos acostumados. Acostumados a mentir, acostumados a roubar, não um roubo grandão, né? Mas pequenas coisas, tirando cópia na empresa de coisas pessoais, uma canetinha lá na empresa, que tem tantas afinal lá na empresa, não vai fazer falta. Ou eu pego emprestado, não devolvo mais, porque crente não rouba, ele pega emprestado, não devolve mais, né? É assim que funciona. Então estamos acostumados a muita coisa. Aí quando a gente se converte, a gente precisa a mudar o estilo de vida, a sermos filhos, vivermos como filhos do rei. Tá, eu aqui, temos um inimigo, Satanás, que ele usa todo o sistema mundano para nos fazer cair e nos afastarmos de Deus. É a batalha espiritual aqui, tá? Satanás aqui, Deus aqui, fomos tirados de debaixo do império de Satanás. Então, apesar de agora filhos de Deus, ainda continuamos com essa batalha espiritual aqui. A Bíblia diz da carne contra o espírito, do velho homem, da velha natureza que ainda quer viver como mendigo. Por isso que a nossa luta aí, tá? Então existe dentro os inimigos, o pior dos inimigos sou eu mesmo. Se eu não der abertura, como diz Tiago, não deis lugar ao inimigo, submeta-se a Deus. Se eu não der espaço, o inimigo não pode me atingir, a tentação não me derruba. Mas é que eu tenho essa inclinação, sabe, aquela ideia do eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. E outras como eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, esse é o meu jeito. Mas sempre o eu. Isso desde criança é assim. Nós estamos com... A Suzana está ajudando lá com nossa netinha que nasceu agora. Então a gente está lá e ajudando a cuidar do Caio, está com pequenininho ainda. Mas ou natureza. Lindinho quando aparece na foto, mas quando tem que
abrir mão do seu eu, da sua própria vontade, essa velha natureza, esse velho eu, pecadorzinho sem vergonha. Por quê? Porque nós nascemos com isso, nós nascemos pecadores. É a velha natureza. E que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele se torna o rei da nossa vida, mas dia após dia eu estou lutando com isso para que, como Paulo diz assim, para que Cristo viva mais em mim, para que Cristo reine mais em mim, para que o eu tenha menos poder sobre a minha vida. Como alguém disse, Ele morreu na cruz, mas Ele teima em ressuscitar toda hora. Não é? Vamos crescendo, simplesmente esse eu vai mudando a forma de se manifestar, mas continua a mesma coisa, né? O adulto vai crescendo, né? Ele finge que está dormindo dentro do metrô, dentro do ônibus, para não dar lugar para outras pessoas, ou na fila aqui, quando temos uma coisa especial ali, o eu já quer correr lá e garantir a sua comida primeiro, porque de repente, né? Eu primeiro, depois se der para os outros. É o eu em primeiro lugar. Eu, e se der, se sobrar um tempinho, então os outros. É que como cristãos nós espiritualizamos muito, nós sabemos esconder as coisas, não é verdade? O poder do eu quero, eu sinto, eu vou, eu não quero, eu não sinto, então eu não vou. Eu gosto, eu não gosto, eu não aguento, eu estou cansado, eu estou com fome, não é minha responsabilidade, eu já fiz a minha parte. Vi uma frase que é assustador, mas é o que é o pensamento de muitas pessoas. Nada é errado se te faz feliz. Nada é errado se te faz feliz. Que mentira terrível, diabólica. É verdade? Não é assim que funciona. Isso é quando o eu está no trono, né? Então eu gosto, é assim que o mundo está vivendo hoje. Eu gosto, eu faço. Mas se está feliz, então o que importa é que esteja feliz. Não importa o tipo de casamento, o tipo de relacionamento, o que ele está fazendo, ele está feliz. Não existe felicidade verdadeira à parte dos planos e propósitos do Senhor. Lembra da figura do iceberg? Tudo isso são coisas aparentes aí. Não são coisas ilícitas. Porque ídolos na nossa vida não são coisas necessariamente erradas. É errado cuidar da aparência? Não, não é errado. Pelo contrário, a Bíblia diz que temos que cuidar porque é o templo do Espírito Santo. Mas o problema é quando colocamos a aparência física no trono da nossa vida. Para aquilo me dar a autoestima que só Deus pode dar para nós. Quando era adolescente, então dormíamos no mesmo quarto, eu e meu irmão. O meu irmão, mais velho que eu, tem 2 irmãs abaixo de mim. O meu irmão sempre foi muito habilidoso, tudo. Eu tentei estudar violão, tentei mesmo, me dediquei. O meu irmão nunca estudou e ele aprendeu, sozinho. Ele sabia consertar carro sozinho, sabia fazer as coisas sozinho. E ele tinha muita facilidade de se relacionar com as pessoas. Então eu tinha muito complexo nesse sentido. E sabe o que mudou? Quando eu entendi que só Deus podia preencher isso no meu coração. Só Deus podia tirar esse complexo e ter a certeza de que eu era aceito por Deus, porque Ele tinha me feito de forma singular. Eu não tinha os dons e talentos que o meu irmão, mas Deus tinha me capacitado de outras formas. E que para mim bastava eu ser aceito por Deus e ser amado por Deus. Aí quando eu entendi isso,
eu parei de me comparar com meu irmão e com outras pessoas. Então a questão da aparência, a gente se preocupa no sentido de porque é saúde da gente. Mas eu já passei da fase também de ficar pensando assim, para mim, cara, sapato, já falar do meu sapato, eu falei, eu me sinto confortável. Né? Me sinto confortável no sapato, eu me sinto bem aceito, né? Sei das minhas deficiências, se eu começar a comparar com outras pessoas, o eu começa a entrar lá no trono. Eu começo a ficar insatisfeito comigo e, consequentemente, insatisfeito com Deus. Quando eu estou satisfeito com o que eu sou e com o que Deus tem me dado, eu paro de me comparar com as pessoas. Começo a ter um coração grato pelo que eu sou e pelo que eu tenho. E agradecer pelo que eu tenho, em vez de ficar reclamando pelo que eu não tenho. Então, o poder que o inimigo tem, tentando usar ter o poder e o prazer, para me derrubar e me afastar de Deus, de tirar Deus do trono, começa a ter menos efeito. Porque eu paro de me comparar com as pessoas. Eu tiro o meu eu do trono e coloco Deus ali. O problema não são essas coisas, que são coisas lícitas, mas a causa real e invisível é o eu. Pecado, conforme disse Agostinho, é amor fora de ordem. Não é a questão do amar a si mesmo. Não é errado isso. Mas o problema é quando eu amo a mim mesmo mais do que a Deus. Pecado é o amor fora de ordem. Não é errado eu gostar das coisas que eu tenho. Mas o problema é quando essas coisas ocupam um lugar. Eu amo, mas fora de ordem. Acima de Deus. O pecado não é quando eu quero ter um namorado, uma namorada. Mas o problema é quando isso se torna mais importante do que Deus. Eu amo, eu preciso disso para eu ser feliz, para eu me sentir realizado. Aí é pecado. Pecado é amor fora de ordem. Então, idolatria, por debaixo dos ídolos artificiais, aqui das superfícies, e que são mais concretos e visíveis, aos ídolos profundos dentro do coração. Então, o ídolo é algo que eu crio para que o meu eu seja exaltado. Então, eu crio, eu trabalho, mas tudo em função do que volta para mim. É adoração ao eu. O ego, ou eu, é a tendência do homem de considerar-se como o centro do universo. Ele se considera o mais importante e crê que tudo gira ao seu redor de seus interesses. É um amor desmedido por si mesmo. Eu fico assustado no trânsito aqui de Belém. Outro dia eu estava lá no prédio, ali no apartamento onde o Diocese moram, e de lá dá para enxergar Duque de Caxias. Semana passada teve um dia que acabou a energia. Semana passada, retrasada, acabou a energia, tardezinha já escurecendo, e aquele cruzamento da Humaitá com a Duque de Caxias, eu olhando lá de cima do 8º andar, olhando, parava, porque ninguém queria dar espaço para o outro, ninguém. Fechava-se o cruzamento. Se alguém esperasse um pouco, passasse ali, dava para todo mundo passar. Mas não, ninguém. Ele preferia ficar parado ali do que dar espaço para o outro. Eu sei que é um exemplo, talvez você não vá fazer isso, espero que não. Mas existem tantas outras coisas onde o eu toma conta. Eu postava no grupo de homens, postava minhas felicitações de aniversário quando eu me lembrava, ou quando o Face me lembrava. Mas eu parei de fazer isso, porque vez ou outra eu esquecia de alguém, ou um final de semana que é corrido, passava batido. Aí teve gente que ficava melindrado com aquilo, e que o pastor gosta mais de um do que dos outros. Eu parei de postar, porque eu não quero criar confusão nesse sentido. Ou de gente que fala assim, ninguém me ligou no meu aniversário, ninguém lembrou do meu aniversário. Aí eu pergunto, quando foi a última vez que você lembrou de outros? O eu.
Quando eu tenho meu ministério na igreja, outros ministérios são reconhecidos, o meu ministério não é reconhecido. O pastor, os líderes nunca citaram o meu ministério, o que eu faço. Quando eu ia dar aula de CTL, o Isaías, missionário Isaías, ele me ligou, na sexta-feira eu ia começar um módulo no sábado. Isaías me ligou e falou assim: pastor, olha, estou preocupado porque na sua classe só tem 5 alunos. 5 alunos. Aí, tal. Eu falei: olha, Isaías, eu tenho orado para que meu preparo, seja no culto na igreja ou seja no CTL, não possa depender de se a classe tem 5, 10, 50 ou 100 pessoas ou 500 pessoas. É uma luta para mim, mas eu tenho orado para que o meu preparo seja o melhor diante de Deus. Para que eu faça o melhor, porque a minha plateia é de uma pessoa só. Independente de quem esteja ou não, que eu faça o melhor para o Senhor. É uma luta. Porque o eu gosta. O eu gosta de ter plateia. Né? Quando foi a última vez que você deu a oferta para alguém de uma forma anônima? Anônima. Eu tenho recebido algumas aqui, eu e a Suzana, eu queria, quem deu sabe quem que está dando ou não. Eu queria agradecer e reconhecer e dizer que nós agradecemos diante de Deus e a glória está sendo do Senhor, porque as suas ofertas têm chegado no momento certo e a gente tem direcionado para outras pessoas que estão precisando, outras situações. É Deus, recebe a glória. Não é isso que fala Mateus capítulo 6? Mas nós gostamos de plaquinhas. Plaquinhas. Foi feito na gestão de fulano de tal. Nós gostamos, o eu gosta disso. E na igreja nós espiritualizamos, falamos para a glória dele, mas o eu está dizendo, no fundo, eu quero isso para mim. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é uma luta diária. Mesmo depois de tê-lo crucificado, o eu volta a aparecer e é necessário voltar a tratar com ela. Por isso Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, quer dizer, negue, dê não para o eu, todo dia após dia morro, disse Paulo, é dia após dia. Então a vitória de ontem não me garante a vitória para hoje, todo dia eu estou lutando com o meu eu, é no trânsito, é no trabalho, é na igreja, todo dia eu estou brigando com esse eu que quer aparecer, quer ressuscitar novamente. Nós falamos que Deus está no centro da nossa vida. Mas a pergunta é, será que é mesmo? E no nosso português o eu está bem escondidinho, bem espiritualizado dentro da palavra Deus. Não é? Como é que está a nossa vida? Quem realmente está no trono da sua vida? O eu? E Jesus está lá no cantinho, quando der tempo, ou quando eu precisar, eu chamo ele de volta. E uma frase que dizia assim, o difícil não é saber a vontade de Deus para as nossas vidas, mas sim negar a nossa para fazer a dele. Está cheio, muitas vezes na nossa vida, assim, nós sabemos o que precisa ser feito, mas o meu eu não quer aquilo, porque não é o que eu gostaria. Já vi gente chegar para o nosso aconselhamento comigo, com a Suzana, e uma moça disse assim, eu sei o que o pastor vai falar. Eu falei, então não precisa nem procurar, né? Eu já sei o que o pastor vai falar, porque sabe
aquilo que vamos colocar em termos de princípio da palavra de Deus. Mas a pessoa não quer saber. Porque no fundo, não é o que a pessoa quer. No fundo, a gente não crê que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Por quê? No fundo, eu falo, Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que é melhor. É o eu sei. É o eu no trono da nossa vida. Por isso que Jesus disse com razão, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está falando de um Deus ali, né? Mas na verdade o dinheiro está aqui na superfície, mas quem manda é o eu. A causa real é o eu, porque eu gosto do dinheiro, porque me dá prazer, me compra amizades, me compra comodidade, é o eu. Eu gosto do poder, eu gosto do ter, eu gosto do prazer, né? É o eu. Se não fosse isso, se não fosse o eu, o ter, o poder e o prazer não teriam acesso à nossa vida. Então, o maior ídolo que nós temos que combater na nossa vida não são as coisas superficiais aqui. Não é a questão do dinheiro, não é a questão do poder, do sucesso, da carreira, da família, não é isso. Para que nós queremos os filhos bem-sucedidos? Para quê? Quando nossos filhos eram pequenos, eu ficava muito preocupado que eles ficassem bem comportados. Por quê? Porque é o filho do pastor. E se os filhos não se comportarem direito, o que vão falar do pastor? O eu. Então não é para que os filhos realmente estejam bem com Deus e que agradem ao Senhor. Está preocupado com a minha imagem, com a minha reputação como pastor. Para que eu quero me vestir bem? Para que eu quero cuidar da minha saúde? Eu faria tudo isso se eu estivesse numa ilha deserta onde ninguém me visse. É a preocupação com eu. Por isso que Provérbios diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não deixe o eu tomar conta. Não deixe que ele ocupe o lugar que só Deus pode preencher. Parece egoísmo, né? Deus quer ficar no trono. Não, porque Deus no trono conserta as outras coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Então, quando nós colocamos Deus no centro, no trono da nossa vida, as outras coisas vão ajeitando. Família, trabalho, relacionamentos, área sentimental e outras áreas vão se ajeitando, porque Deus como Criador, nosso Criador, e Deus como nosso Salvador, sabe melhor do que ninguém o que é melhor para as nossas vidas. Por isso, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? E que esse cântico seja uma oração para todos nós. Para ter muito mais de ti, menos de mim, para ter muito mais de ti, Senhor. Menos de mim, para ter muito mais de ti. Menos de mim, para ter muito mais de ti, Senhor.
teu amor, muito mais do teu perdão, mais do teu viver, muito mais da tua comunhão, mais do teu poder, muito mais da tua missão, mais do teu fluir, muito mais da tua glória, Senhor, mais de tua santidade. Baixe a sua cabeça. Mais de ti, Pense um pouquinho nas áreas que você tem tido conflitos. minha alma anseia ter mais e mais, muito mais. Pode ser dentro do seu casamento. Pare e pense, será que o problema não é esse? Não é seu marido, não é sua esposa. Para ter Já reparou como é difícil a gente se dobrar? Sempre queremos achar o defeito nos outros. O problema está no outro, na outra. para ter muito mais de ti. Aí no fundo é porque eu não quero quebrar meu egoísmo e me dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Para ter muito mais de ti. Talvez seja na sua área profissional, nos relacionamentos, Para ter na sua área sentimental, não sei. de ti, Senhor. Mas eu queria que nessa manhã você parasse e deixasse o Senhor sondar o seu coração. Que no fundo, o problema, o meu problema, o seu problema, não são pessoas, não são coisas, não são circunstâncias. Mas o problema está entre eu e Deus. É porque Deus não está no trono da nossa vida. E quando nós tiramos Deus do trono, as coisas bagunçam, ficam fora de ordem. Que a palavra de Deus diz lá em 1 João que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é possível. Ou Deus está no trono, ou o meu eu está no trono. Ó Deus, sonda os nossos corações nessa manhã. Dá-nos a humildade para ouvir e para dar espaço para o Espírito Santo sondar até aqueles lugares íntimos da nossa vida, do nosso coração, até aqueles quartos secretos. Dá-nos também, Senhor, a coragem de admitir. O verbo confessar na Bíblia significa concordar com Deus. Dizer: Deus, o Senhor tem razão. O meu eu tem tomado o lugar que pertence ao Senhor. Então que nessa manhã, Senhor, temos a humildade de deixar quebrados diante do Senhor, para o Senhor entrar e iluminar todas as áreas da nossa vida, para que possamos enxergar
causa real e a coragem de admitir e concordar com o Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. E ajuda-nos a entendermos que, Pai, o Senhor quer ocupar o trono, porque é só dessa forma que as coisas ficam organizadas. O Senhor, como Criador, sabe mais do que ninguém o que nós precisamos, as nossas necessidades, os nossos limites, o Senhor conhece tudo. E o Senhor, como Salvador, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Ó Deus, aquele que não poupou seu único Filho, mas deu em nosso lugar naquela cruz, será que Ele não tem o melhor para as nossas vidas? Mas Ele só pode fazer isso, o Senhor só pode fazer isso quando está no trono da nossa vida. Ajuda-nos nessa semana que começou, que possamos viver uma semana onde tenhamos um pouco mais de consciência e que o Senhor reinar na nossa vida seja mais do que um cântico bonito que nós cantamos. Quero orar também por esse grupo do Projeto Marcos, Senhor, seja esse início de caminhada. Ó Pai, que seja muito mais do que um aumentar de conhecimento teológico. Ó Pai, que seja um tempo onde eles possam se aproximar do Senhor. Não como uma matéria a ser estudada, mas se aproximar do Senhor como pessoa. E que eles possam, dessa forma, Senhor, cada vez mais deixar o Senhor trabalhar, moldar as suas vidas, Senhor. Muito obrigado pela presença deles aqui conosco, pela presença de cada visitante aqui nesta manhã. Ministre a cada um conforme a necessidade, de uma forma oportuna e individualizada. Pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém.